Olá! Então agora nós faremos aqui a leitura para vocês do elemento fogo, naipe de paus no tarô. Bom, seguindo a minha sugestão, você pode ter escolhido esse elemento por intuição ou porque você entende que está precisando de mais ação, de mais atitude, né? Para as questões da sua vida. Se você está sentindo e intuindo que você não está tendo tanta atitude, ou até mesmo porque o elemento fogo, ele também traz muito das conexões espirituais, das manifestações com as energias, enfim. Se você acredita que sejam essas as questões, então aqui você vai receber as orientações do elemento de fogo, tá bom? Então, elemento fogo para o mês de julho, os signos deste elemento, se você veio pelo seu signo, então é Áries, Leão e Sagitário. Áries, Leão e Sagitário são os signos do elemento fogo. Então, bora ouvir as orientações do tarô, de como você está agora, nas questões profissionais e na questão familiar, ok? Tarô para o elemento fogo, como a pessoa está neste momento. O que ela não está percebendo, ou que ela deve evitar diante dessa situação. E o que ela deve fazer com a forma assertiva para essa situação. Nas questões profissionais, o que ela deve saber, o que o elemento fogo deve saber, o que o elemento fogo deve evitar diante das questões do profissional, dos projetos, e o que qual atitude a pessoa tem que ter. As questões familiares, o que o elemento fogo deve saber, o que o elemento fogo deve evitar ou não está sabendo, e de que forma ele deve proceder. Gratidão. Então vamos lá. Deixa aqui nos comentários sugestões, tá? Sugestões de leituras para que eu possa trazer aqui para o canal. Então, como você está agora? Rei de ouros ou rei de pentáculos? Tá carrancudo, viu? Tá uma cara fechada aqui. A sua energia nesse momento, você está focando muito nas suas conquistas, na materialização das coisas, tá? Mas você se sente muito pesado, muitas obrigações, né? No negativo veio o pajem de copas, pode ser aqui representando, pajem geralmente é algo mais leve, um pouco mais imaturo, né? Alguém mais jovem. Então, copas, a emocionalidade, você se esforçando muito para suas conquistas, deixando de lado o seu envolvimento emocional. E com isso, você está trabalhando, exercitando pouco a sua emocionalidade, deixando ela fragilizada, tudo na vida, gente, é como se fosse a musculação. Eu preciso praticar, eu preciso exercitar para que cada vez eu me torne melhor. A mesma coisa aqui são as questões emocionais. Eu preciso tocar nisso, eu preciso me envolver com isso para que eu crie uma sabedoria, para que eu tenha mais estabilidade diante das questões que acontecem. E aqui o pajem de copas no negativo são questões com que eu não estou tocando, porque o meu foco está sendo outro, e aí eu cada vez mais estou me tornando mais fragilizado, mais inexperiente diante de situações emocionais, tá bom? O positivo também é do elemento de copas, né? Do elemento de água,
o emocional. Então, a mesma questão que mexe com você, que está te ferindo aqui, ou te deixando fragilizado, o mesmo elemento vai ser o que vai te trazer as respostas, te trazer a cura, né? Então, saiu aqui o 3 de copas, um momento de confraternização. Então, entre em contato com seus amigos, por mais reduzido que seja o grupo de pessoas com que você confia, que você se sente bem, basta ir 2 pessoas, basta uma pessoa, mas entre em contato com essa pessoa, se fortaleça essa questão emocional que você está fragilizado com o apoio desse amigo, com o apoio desse familiar, porque o 3 de copas ele fala aí de questões de confraternização com pessoas que são importantes para você. Então, ou pode ser familiar, ou pode ser um amigo, mas são pessoas que você realmente pontua, que você identifica que são pessoas preciosas para a sua vida. Então, entre em contato com essas pessoas, tá? Não se isole, nós sabemos, e realmente em alguns momentos da nossa vida, a gente de fato precisa focar nas nossas conquistas, algumas delas não nos dão muito a abrangência de estar comemorando ou estar com as pessoas o tempo que a gente gostaria, mas aqui, se isso apareceu como negativo, é algo que você deve dar atenção, porque isso pode estar também te deixando fragilizado. Busque pelas suas conquistas, mas também cuide do seu envolvimento emocional, ele é também tão importante quanto, tá? Exercitar a questão das emoções. Para a questão profissional, os seus projetos, vamos ver aqui o que o tarot traz de informação. A carta do carro, como carta central. Tá bom. Aqui está falando na questão do trabalho, seja você como autônomo ou seja você numa empresa. Você está em um momento em que você ganha movimento, alguma coisa que você está focado ali naquela empresa ganha movimento, ou se você almeja dentro da empresa a conquista, né, esqueci a palavra agora, mas enfim, dentro da empresa, um crescimento dentro de uma outra área, enfim, você realmente, isso sendo acessível, isso sendo possível, e ganhando uma certa celeridade, tá? No negativo, sai aqui o As de Copas. Parece que as cartas, elas falam entre as áreas, né? Então, o As de Copas, falando aqui, mais uma vez, uma questão emocional no negativo, tá? O As de Copas, ele pode representar ou uma evolução dentro da questão espiritual, dentro dessa conexão com a espiritualidade, ou ela pode representar um relacionamento, tá? Que aparece, ou dentro de uma relação que a pessoa já tenha, uma evolução com relação àquele momento do relacionamento. O que eu tô achando aqui é que pode ser que alguém aí, até porque a carta do carro, ela traz essa menção do arcano, do signo de Câncer. Eu acredito que tem alguém aqui que tenha uma relação, um relacionamento íntimo com alguém do trabalho, tá? E isso sendo algo negativo para você nesse momento, tá bom? Ou isso mexendo, ou a questão de um desequilíbrio na questão do relacionamento, isso comprometendo a questão do trabalho aqui, tá? E porque a carta do carro, ela traz essa questão das esfinges, ou dos cavalos, enfim, dos opostos. Às vezes a pessoa perdendo o foco. O que eu estou intuindo aqui, entendendo aqui, é que talvez essas questões de relacionamento, questões afetivas, estejam comprometendo o seu foco no trabalho, ou o seu foco na sua empresa, tá? E o positivo, o que o tarô te alerta, né? O que ele te orienta dentro dessa situação? O 5 de paus. 5 de paus, assim, é uma tendência a conflitos,
tá? Mas aqui ela tá falando, ela saiu no positivo. Então, conflitos dentro da questão do trabalho, procure se ausentar disso. Não se posicione, não pegue uma bandeira e saia levantando como soa. Seja aquela pessoa mediadora, seja a pessoa que tenta apaziguar a questão dos conflitos que aparecem, tá? Mas não se envolva, porque isso realmente pode focar, uma coisa que não é para você, pode focar para você a situação, tá bom? Então, se estiver acontecendo algum tipo de conflito aqui dentro da empresa ou da sua empresa, se a empresa é sua, se você trabalha sozinho, o que pode estar? Não tenho conflitos, Juliana, para essa questão de eu ter que sair fora para não focar para mim. Então, o que pode ser? Às vezes, questões ou com clientes ou com fornecedores, algum tipo de relação você tem. Algum tipo de envolvimento entre mais pessoas existe. E pode ser que isso, de alguma forma, se você pega uma postura, toma uma postura como tomar uma atitude como sendo para você, ou dando uma opinião sua, isso aqui pode te prejudicar, tá? Então evite... seja a pessoa que traz mais a questão do apaziguar do que de fato colocar lenha na fogueira, tá bom? É o que o tarot tá falando ali, na questão dos projetos ou do trabalho, né? E já na questão da leitura aí de casa, a estrutura casa, ou a família, que aí pode ser fora da sua casa, mas do âmbito familiar, né? Aqui saiu como carta-resposta, que aí a gente leu o positivo e o negativo dessa situação, o 3 de espadas. Existe aqui uma situação de conflito que machuca as pessoas, tá? Existe para esse grupo que está vendo essa leitura, um afastamento com alguém familiar, e que isso te machuca muito, tá? Talvez uma questão de distância mesmo, de, por exemplo, alguém tendo que se mudar, né? Ou de fato um rompimento no relacionamento, e tem alguém aqui sofrendo com isso. No positivo, pode ser você achando o X da questão, você identificando o que precisa mudar, o que precisa, sendo enfático, tendo um insight, tendo um pensamento de como resolver aquela situação que estaria trazendo um conflito aqui para a família, tá? No negativo, veio um arcano maior, a roda da fortuna. Então, realmente, isso aqui é uma coisa que fala que existe, é um ciclo, e as coisas andam se repetindo. Isso não é uma primeira vez que acontece, você vê isso como algo que vira e mexe, volta a bater, volta a incomodar, tá? Vamos ver a orientação do tarô para... Bom, e outra coisa, a carta 10, a roda da fortuna, ela traz o elemento do espírito, o espiritual. Então aqui falando que isso muito provavelmente é algo que você traz até de outras vidas, essa relação, esses conflitos que vocês vira e mexe tem que resolver, ou tem que passar. Esse aperto no peito, né? Existem outros conflitos que já aconteceram e você se sentindo mal com relação a isso. Como carta positiva, né, ou como você deve agir, o tarô trouxe o 7 de espadas. O 7 de espadas, geralmente, tem uma conotação assim de, olha, cuidado, né, você precisa se atentar, mas aqui, como ele veio como positivo, seja essa pessoa... traga a expertise que você tem, né? Você tem muitos pensamentos, traga essa flexibilidade, todo o entendimento que você tem, ou toda a conversa, todo o conhecimento e expertise que você tem, traga para a resolução dessa questão, né? Não fique simplesmente esperando as coisas acontecerem. Você já identificando que, né, é uma coisa recorrente e tal, se precavenha, né? Veja de que forma você pode
meio que antecipando essa situação, porque parece que não é uma primeira vez que acontece, mas se precavenha, né? Se nutra, se cerque aí de como você sair dessa situação, porque você tem uma certa expertise nisso, tá? Talvez um conflito, alguém que tenha uma tendência a inventar coisas aqui, e isso te deixa mal com alguém, mas então assim, olha, puxa por outros históricos que já aconteceram, olha, lembra que essa mesma pessoa já agiu assim, assim, assado? Então utilize dessas experiências que você já traz, porque você não está sendo pego desprevenido diante dessa situação aqui, tá bom? E aí vem o positivo do 3 de espadas, seja assertivo, você identificando, saindo da questão do emocional, saindo do ficar por conta, à mercê do que essa pessoa sempre traz, essa situação, traga como findar isso, enxergue aí o ponto, a situação que a pessoa tá sendo cabulosa aí para essa situação, esse aperto no peito que você traz, tá bom? Bom, se você gostou da leitura, eu espero que tenha sido útil para você de alguma forma, que isso te oriente de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu like e deixe aqui nos comentários sugestões de leitura para que eu possa trazer para você. Um grande abraço.